forte negócio. Bom dia, gente. Deixa as pessoas irem entrando. A gente vai começar hoje o nosso dia 5 do nosso desafio do Colocando a Vida em Ordem. Eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser extraordinário, tá bom? Hoje é domingo. Hoje é um dia onde tradicionalmente muitas famílias vão à igreja com sua família, seus filhos. Então hoje é um dia de comunhão e que nós possamos viver um pouquinho dessa comunhão aqui juntos nessa live, que seja maravilhoso, tá bom? Então, enquanto as pessoas entram, deixa eu tomar meu golinho de água aqui e aí vamos para a live de hoje. Ô, Vida, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Pega a Bíblia para mim, por favor. Oi, filho. Pode fazer. Ai, Jesus maravilhoso. Ai. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar com uma oração, a nossa live de hoje. Para quem está chegando agora, que ainda não sabe o que está acontecendo, você está pelo menos 4 dias atrasados. Nós começamos um desafio chamado Colocando a Vida em Ordem. Deus nos deu um livro, o livro se chama Colocando a Vida em Ordem, o livro é esse daqui. E quando nós decidimos fazer o lançamento dele, nós entendemos que não poderia ser somente um lançamento onde eu venho, apresento o livro para vocês e então o livro está lançado. Eu queria que fosse algo que gerasse um valor diferente na vida das pessoas e que abençoasse a vida das pessoas, não só o livro, porque eu sei que vai alcançar e abençoar milhares de pessoas, mas que esse período nosso de live, esse período nosso de desafio, também fosse uma semente na vida de milhares de pessoas. Nós entendemos que para colocar a vida em ordem, a principal ferramenta, o principal ingrediente ou a substância que nos falta é um relacionamento vivo com Jesus. Quando nós desenvolvemos o relacionamento com o Senhor, quando nós colocamos isso como prioridade na nossa vida, algo que acontece de maneira automática e acompanha esse relacionamento é a nossa vida sendo colocada em ordem. Ou seja, as coisas começam a mudar de maneira incrível, extraordinária, porque quando Jesus entra, essa ordem entra dentro com ele. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ou seja, quando Jesus entra dentro de nós, ele começa uma reforma de dentro para fora. Só que às vezes, mesmo conhecendo Jesus, mesmo sabendo de todo o bem, de todo o amor que tem à nossa disposição, nós deixamos a nossa vida relacional de lado. Então não temos tempo com Jesus, não temos uma vida devocional organizada. E é isso que nós estamos mostrando e tentando aqui nesses 7 dias. Para quem não está acompanhando, para quem está no desafio, eu quero que você vai me ajudando a explicar depois nos comentários, porque acaba entrando muita gente depois. Mas o desafio funciona da seguinte maneira. Começa às 7h30 aqui no Instagram, nossa live, nossa conversa, que é a base do devocional do dia do nosso livro Colocando a Vida em Ordem. Mas ele começa às 7 horas na sua casa. Comecei aqui na minha casa às 7 horas, meu telefone despertou às 6h55. Hoje não consegui efetivamente ler a Bíblia o quanto gostaria, porque estava com meus filhos lá em cima, os 2 acordaram juntos. Mas é assim que funciona. Eu acordo aqui, vocês aí na casa de vocês, e cada um faz o seu devocional. Então você vem aqui para a live já com o coração diferente. Nós no primeiro dia falamos sobre um encontro, o poder que um encontro com Jesus tem para mudar na nossa vida e como
transformam o nosso dia quando Jesus é a premissa dele, quando ele está desde o começo na nossa rotina, sabe? Às vezes deixamos para lembrar de Jesus no final do dia, ou então só no início de uma tempestade. Então aqui nós estamos no começo do dia, sabe? Amando ao Senhor, buscando Ele, e isso faz toda a diferença. Eu quero começar a nossa live de hoje. Vou pedir um favor para vocês, como eu faço sempre. A gente já está com 12 mil pessoas para um domingo, meu lindo do céu, hein? Eu sei que isso é extraordinário, mas a gente pode ir muito mais longe, e quem nos ajuda isso a fazer e a acontecer é você. Então, eu tenho 3 pedidos para fazer. Primeiro, que se você puder, tem um coraçãozinho na live, você clica nesse coraçãozinho quantas vezes você conseguir. Isso ajuda a fazer com que a live vá mais longe, e quanto mais longe a live for, melhor. Beleza? Segunda coisa que também é muito importante é comentar. Então já comenta da onde você está assistindo a live, comenta se você está com a gente desde o primeiro dia, se você entrou no meio desse percurso e como está sendo para você esse desafio de 7 dias. Tem gente que está com a gente desde o primeiro dia. O que foi, meu bebê do pai? Oi. Pode pegar, filho. Vamos lá fora com a mamãe. Não ia. Você tá forte, hein, cara? Tchau, filho. Bom passeio, tá? Você não quer? Não. Então você tem que falar pra mamãe. Mas não quero. Não quero andar. Ô filho, o papai vai voltar aqui pra fazer então, tá bom? Você pode brincar, beleza? Pode ser? Ô, gente, então comentem da onde vocês estão assistindo a live. E por último, e muito importante, e quando eu digo importante é porque é muito importante mesmo, é compartilhar. É muito fácil compartilhar. Tem uma pipinha aqui que você clica nela e você vai... Isso, clica aí pra você ver. Clica nessa pipinha, aí vai aparecer os seus amigos. Aí você seleciona eles e envia essa live para eles que eles também possam assistir. Quanto mais pessoas, melhor. E é isso, meus lindos, tá bom? Então, muito obrigado. Prometo não encher mais o saco dos senhores com esses pedidos, mas é muito importante porque isso ajuda a live mais longe, tá bom? Vamos começar da maneira certa? Vamos começar orando, vamos falar com o Senhor Jesus, ok? Vamos lá? Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça sobre nós, com a nossa família, com a nossa casa. Obrigado, Jesus, pelo amor que o Senhor tem sobre nós. Obrigado pela vida de cada pessoa, Jesus, que está acompanhando agora, pelas suas famílias. Nós te agradecemos, Jesus, por esse dia lindo que nasceu. Obrigado, Jesus, porque tu és um Deus de amor. A tua palavra, a tua graça é incomparável. E nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nós te amamos, somos gratos a ti, Jesus. E queremos apenas uma coisa. Que essa manhã seja uma manhã de encontro. Que o Senhor Jesus fale conosco, Pai. Derrame sobre nós da tua presença. Nós somos apaixonados por ti, Jesus. Paizinho, faz com que essa live chegue nas pessoas certas, que as pessoas certas assistam e sejam abençoadas pela palavra, alcançadas pelo teu amor, Jesus. Nós oramos sobre isso e em nome de Jesus, Pai, declaramos que seremos alcançados pela tua palavra nessa live, inspirados pela tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meus lindos. Olha só, o nosso propósito do Colocando a Vida em Ordem é, de uma maneira efetiva, ajudar as pessoas. E quando eu digo ajudar as pessoas, é você. Nos ajudar, porque também me impactou primeiro, mas ajudar a colocar a vida em ordem. E quando eu falo vida, eu estou falando de 3 aspectos, mas 2 que nos interessam mais aqui, até porque é onde nós temos mais autoridade para falar. A nossa vida, nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito.
Então, quando Jesus entra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, algumas coisas são automáticas, outras coisas são progressivas e outros o processo é um pouco ainda mais demorado. Vamos por partes. Nós temos o nosso corpo físico, então corpo, alma e espírito. O corpo, carne. Isso aqui, a matéria. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que não muda absolutamente nada é o corpo. Nós continuamos com as mesmas necessidades, continuamos tendo frio, fome, sede, coisas inerentes ao ser humano. Agora temos o espírito. E o espírito é aonde o Senhor reside, é aonde ele mora. Ou seja, quando Jesus entra, o nosso espírito, ele é vivificado. Somos vivificados em Cristo. Então, ali ele entra, ali ele vivifica e ali a obra é automática. Então, você aprende que o nosso espírito, de maneira automática, é transformado. Agora nós temos a alma. E a alma é um processo paulatinado. Se no espírito a obra de Jesus ela é de maneira automática, dentro da nossa alma é algo que é mediante um processo. É vagaroso para muitos, talvez um pouco mais rápido para outros. Vai depender muito da maneira que você abre para o Senhor entrar e transformar. E aqui mora o segredo. Nós, muitas das vezes, temos o nosso espírito vivificado, mas a nossa alma extremamente traumatizada. Temos barreiras, temos fortalezas que construímos na nossa alma que impedem que a obra do Senhor Jesus seja completa em nós. Então, aqui, nós temos uma grande lacuna na nossa vida. E as pessoas não entendem que chamamos de problema espiritual aquilo que, na verdade, é um problema na alma. Ou chamamos de problema na alma aquilo que também é um problema espiritual, ou só um problema espiritual. Então, precisamos dividir isso dentro de nós, identificar aonde estão os focos de incêndio e começar a apagá-los. Sabia que uma das coisas que nós temos impressão aqui é que as pessoas, na sua grande maioria, ao aceitarem a Cristo, têm um grande problema para resolver que não percebem, que é a sua alma. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós começamos a encontrar as coisas que a vida foi semeando dentro da nossa alma e aquilo foi criando fortalezas e foi ficando dentro de nós. Muitos que estão aqui têm uma visão distorcida de Deus, não porque Cristo não entrou de maneira efetiva no espírito, mas porque foi na alma que o problema aconteceu. Gente que foi traumatizada por lideranças, às vezes evangélicas, católicas, seja lá o que for. Gente que foi apresentado a Jesus de maneira errada. Gente que conheceu um Deus que não é o Deus da Bíblia, que é o Deus da religião. Então, muitos de nós temos na nossa alma uma visão errada sobre Cristo, justamente porque fomos ensinados de maneira errada. Então, quando se trata de fé, quando se trata de uma vida viva, real com Cristo, muitos de nós travamos porque fomos apresentados de maneira errada e essas memórias que residem na nossa alma nos bloqueiam para nos relacionarmos com Jesus. O tema de hoje é: e quando não consigo mais ter fé? Essa é a realidade de muita gente. Pessoas que experimentaram o início da caminhada cristã, tiveram uma necessidade, apresentaram a Jesus, aparentemente não foram respondidos e aquilo gerou uma marca na sua alma. Então agora essa pessoa não consegue crer mais no Senhor Jesus, ou não consegue ter fé que esse Deus de amor também o ama, que esse Deus de milagre também pode operar o milagre na vida dela. Eu vou começar algo aqui, vou ler só um pedacinho para você. A biografia de Jó é uma aula de vida para nós. Ele, um homem temente a Deus, de uma hora para outra, se vê sem nada, além de sua própria vida. Perdeu seus filhos, esposa, propriedades, bens, servos, riquezas, animais, saúde, e ainda assim, ao receber as primeiras notícias acerca
das perdas drásticas que havia sofrido, Jó lançou-se em terra e adorou ao Senhor, dizendo: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A Bíblia avança e nos conta que após inúmeras perdas, Satanás o feriu com úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da sua cabeça, fazendo que o homem de Deus tivesse que usar cacos para se coçar. Sua esposa e seus amigos, em vez de o apoiarem, lhe cobravam, acusavam e diziam as maiores atrocidades, até que no capítulo 3, imagino que totalmente sugado, devastado e surrado em seu emocional e corpo físico, Jó desabafa a ponto de dizer que preferia ter morrido antes de nascer, ou assim que saísse do ventre da sua mãe, pois assim, segundo ele, dormiria e haveria repouso para sua alma e corpo. Jó, como algum de nós, chegou ao ápice do enfraquecimento quando somos tomados por uma sensação de que apanhamos tanto que não gostaríamos nem de ter vivido. O mais confrontador, contudo, é que apesar de ter passado pelas piores perdas, dores e sofrimento, Jó nunca perdeu a fé em Deus. Eu confesso para você que quando leio a história de Jó, eu fico constrangido com a figura de resistência, de resiliência da figura de Jó. Jó teve perdas incalculáveis e grandes perdas, foi abandonado pela esposa, foi abandonado pelos amigos, mas no final, o que fica claro é que nada foi poderoso o suficiente para roubar a fé de Jó. E eu vou te falar, lindo, que a nossa geração, carregamos algumas marcas conosco, e talvez a geração mais nova até mais latente isso, que é não conseguir resolver os problemas. Uma característica de uma geração forte é uma geração que consegue resolver os problemas sem fraquejar. Ou seja, uma geração que sabe resolver conflitos de verdade. Uma geração forte que foi frustrado e conseguiu, através das frustrações, vencer e, a partir dali, aprendeu a resolver conflitos. A nossa geração, e a geração ainda mais nova, ela tem um sério problema com caos, com batalhas. Nós somos a geração mais emocionalmente fragilizada que o mundo já conheceu. Existe um órgão chamado CIDS, Cadastro de Doenças. Esse cadastro de doenças, todos os dias é atualizado com uma doença psicológica nova que é implementado, que é descoberto, diagnosticado e que agora está lá para que as pessoas estudem. Existe uma última doença que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, a SPA. É uma síndrome nova, que na verdade não é nova, mas deram um nome para uma sensação que o ser humano tem quando está ansioso. Sabe quando você vai dormir e você não consegue desligar o computadorzinho que está aqui dentro? Você não consegue parar de pensar? Bom, agora isso tem um nome, é uma doença. Síndrome do Pensamento Acelerado. Mas olha só, isso declara muito que a nossa geração está com sérios problemas na nossa alma e que nós não somos tão fortes como pensávamos ser. Nós não conseguimos mais resolver os conflitos como pensávamos que poderíamos resolver. Ou seja, essa é a geração que mais precisamos de Jesus que o mundo já conheceu. É óbvio que todas as gerações precisaram de Jesus e nós iremos precisar para sempre. Mas nunca foi tão urgente uma reforma dentro da nossa alma. Nunca foi tão urgente que Cristo entrasse dentro de nós e de uma maneira efetiva colocasse a nossa vida em ordem. Afinal de contas, se isso não acontecer, nós vamos passar isso para uma outra geração e a geração que vem após vai ficar ainda mais fragilizada. E essa é a loucura. Se nós, com poucos problemas, tivermos desistências, com grandes problemas teremos baixas. Entende o que eu estou falando para você? Hoje nós somos uma geração onde
suicídio é uma pauta recorrente, aonde a desesperança é uma pauta recorrente, aonde pessoas todos os dias desistem, e o problema disso, ou a razão desse problema, que é um grande problema, reside nesse capítulo. Perdemos a nossa fé. E talvez você não entende o valor que é, mas compreenda esse cenário. Alguém que tem muito dinheiro e só tem dinheiro, quando se depara com uma circunstância na vida onde o dinheiro não é suficiente, essa pessoa não tem mais saída. A saída acaba ali, porque o que ela tinha era dinheiro, o dinheiro não serve, então ela não tem mais nenhuma esperança. Agora, para quem tem fé, aonde o dinheiro não age, aonde a influência não é capaz, aonde o network não é necessário ou não tem o que fazer, é nesse momento aonde a fé, ela nos resguarda em vida. É aonde ela traz esperança de maneira real. Se você tem alguém sendo tratado de uma doença, aonde o diagnóstico médico é que não vai acontecer, a fé é o que traz esperança para que essa pessoa continue lutando com toda a sua força, porque quem tem fé tem uma impressão diferente sobre a vida. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, ele fala acerca da fé. Eu vou ler para você aqui. Hebreus, capítulo de número 11. Deixa eu abrir aqui. Carta de Paulo aos Hebreus. Meu Deus, aonde está a carta de Hebreus? Aqui. Hebreus, capítulo de número 11, diz o seguinte: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Ou, fé é o firme fundamento nas coisas que nós não vemos, porém cremos de todo o coração. Ou seja, a fé vê aquilo que ainda não existe. A fé vê aquilo que ainda não é tangível, não dá para tocar, não dá para ver ainda. Quem tem fé consegue sobreviver na tempestade porque tem uma perspectiva diferente sobre ela. Você entende isso? Ou seja, nós precisamos restaurar a nossa fé. Nós precisamos trazer para dentro de nós essa vida de Cristo, sabe? Que faz com que a nossa alma suporte, que faz com que o nosso espírito seja vivificado de maneira diária, que nós não perdamos isso dentro de nós. Eu continuo aqui para você aonde está o brilho disso tudo. Quando Jó, ele perde todas as coisas, quando Jó está arrebentado pela vida, a Bíblia diz que os amigos de Jó chegam até ele e dizem o seguinte: olha, Jó, cadê aquelas palavras bonitas que você usava com a gente? Aonde elas estão? Quer dizer, elas serviam para os outros, mas não servem para você? E isso é uma coisa muito forte. Jó é cobrado pelos amigos dele. Mas entenda isso aqui. Muitas das vezes a nossa fé, ela só serve quando o problema é na vida do outro. Muitas das vezes aquilo que nós cremos, ela só serve para dar conselhos e não serve para nós. Ou seja, é uma fé superficial. Serve para o outro, mas não serve para a gente. Acreditamos que Deus pode fazer pela vida do outro, mas não acreditamos que Deus pode fazer na nossa vida. Então, meu lindo, eu quero que você compreenda que os desafios da fé estão em colocar à prova aquilo que nós cremos de maneira verdadeira e real. Eu tenho meus 3 filhos, não é verdade? Eu acredito que você conheça o João, o Noah e a Serena. E uma das coisas mais maravilhosas que eu tive com o meu filho foi de um dia que eu coloquei a fé do meu coração à prova junto com meu filho. Essa história eu termino a live com ela e eu quero orar com você. Nós temos um acordo dentro da nossa casa de falarmos somente a verdade. Ou seja, nós não criamos uma meia conversa com os nossos filhos.
Se dói, a gente fala que dói. Se a gente não vai, a gente fala que não vai. Se a gente fala que vai, então a gente vai dar um jeito para ir. A gente não cria uma história fantasiosa para ilubriar eles, sabe? Para colocá-los em erro. Porque há um desejo no nosso coração que eles confiem na gente e que saibam que nós não falamos nada que não seja verdade. Que a verdade sempre é o que nós vamos usar para lidar na nossa casa. Então, um dia, dentro disso, só para introduzi-los, um dia o meu filho acordou pela manhã, depois de uma noite de ter passado muito mal, vomitado a noite toda. Ele estava com uma virose, nós achamos que era isso. Ele acordou de manhã e nós falamos: filho, olha, nós vamos levar você no hospital. E ele disse: papai, vai doer muito? Eu falei: filho, provavelmente você vai tomar uma injeção para tomar soro. Então, na hora que der o pique, vai doer um pouquinho. Mas é normal, filho, faz parte, mas você vai melhorar. E ele perguntou assim para mim: papai, existe outro jeito para eu não precisar ter que ir para o médico? No momento eu parei, pensei e falei: existe. Existe um outro jeito, filho. E o outro jeito é Jesus curar você. Se Jesus curar você, você não vai precisar ir para o médico. E o meu filho falou: ah, é, papai? E o que a gente tem que fazer? Eu falei: a gente vai orar. E a oração foi a oração mais simples da nossa vida. Meu filho fechou o olhinho e ele disse na oração dele: papai do céu, cura eu. E eu, na minha oração, disse: Jesus, me dá o privilégio de apresentar o Senhor para o meu filho da maneira mais extraordinária que alguém pode te conhecer, através de um milagre. E aí eu disse amém junto com o meu filho, e ele, na hora, de maneira automática, imediata, ele estava muito branquinho, assim, sem cor, pálido. E quando nós terminamos a oração, a cor dele, de uma maneira extraordinária, milagrosa, voltou a cor. E ele disse, logo após a oração, ele disse: papai, eu tô bom, eu melhorei. E eu falei: é, filho, você tá se sentindo melhor? Ele falou: sim, papai, eu tô bem. E ele falou para minha esposa: mamãe, me dá uma banana, por favor. Resumindo a história, Jesus curou ele na hora. E ele estava bom realmente, comeu a banana, não vomitou mais. E a partir daquele dia nós tínhamos agora uma história que é resultado de uma fé em Jesus. Ou seja, lindo, nós só vamos experimentar os milagres de Jesus, nós só vamos experimentar o sobrenatural que existe de Deus sobre nós se exercitarmos a nossa fé. Se crermos que quando nós oramos existe um Deus do céu que ouve e responde. Se de verdade colocarmos na nossa cabeça que existe um Deus nos céus que ouve a nossa oração, que se importa com a nossa dor, que se importa com aquilo que você sente, que se importa com a sua família, com a sua casa. E essa é a realidade do amor de Jesus. Ele está disposto a nos abençoar, a operar milagres extraordinários na nossa vida, mas o que ativa a obra de Cristo em nós é a nossa fé no nosso Salvador. Portanto, meu lindo, tire do seu intelecto, da sua alma, traumas que te bloqueiam em relação à fé. Sabe, não deixa criar raízes as frustrações dentro de você, para que você continue vivendo uma fé real, vibrante. A questão mais importante é: Jesus, ele é soberano em decidir aquilo que precisamos na hora que precisamos. O que nós não podemos é deixar de crer no Senhor Jesus. Que essa palavra alcance o seu coração essa manhã. É por isso que eu queria lançar o livro dessa maneira. Tudo isso aqui está no livro, está de maneira desmiuçada, clara, precisa. Mas eu queria trazer isso para você. Nós estamos agora com 21 mil pessoas. Acompanhando esse nosso encontro. E é isso, que essa palavra alcance você, que a sua fé seja restaurada, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar
Só lembrando que, para quem está com a gente, amanhã vai ser o lançamento oficial do nosso livro, Colocando a Vida em Ordem. Nós estamos preparando algo muito especial para que o máximo de pessoas possam ter o livro, possam receber na sua casa o livro. E uma das coisas que nós queremos muito e que vai dar certo é poder enviar para o Brasil inteiro com frete grátis. Então, fiquem preparados, amanhã nós vamos liberar. Para quem não está nos grupos de WhatsApp ainda, no link da minha bio, tem lá na minha bio tem um link. Você clica lá para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. E eu quero terminar orando por você. Essa botinha é da Serena. Lindo, né, filho? Papai vai orar agora, tá? Quer vir orar com o papai? Quer? Mas eu já tô assistindo no meu. Ah, entendi. Você tá com outra prioridade agora. Gente, nós vamos orar. Amém? Vamos terminar essa live do jeito certo, assim como nós começamos. E que o Senhor Jesus abençoe você, que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Amém? Vamos orar? O que foi? Vou orar por você também, filho. Pode deixar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo momento que nós tivemos na Tua presença. Jesus, eu peço que o Senhor nos acompanhe ao longo desse dia, Pai. Que seja um dia cheio da Tua presença, que haja esse sentimento dentro de nós, Jesus, que o Senhor é real, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa família, Jesus. Eu oro sobre a minha casa, eu oro sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do João, do Noah, da Serena, da Paulinha, Senhor. Eu oro sobre a vida dos teus filhos que estão acompanhando agora. Que seja um domingo em família maravilhoso, Senhor. E que a semana que vai nascer seja uma semana maravilhosa. Que seja a melhor semana da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos e cremos que o Senhor é conosco e que todas as coisas cooperam para o bem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Vou tirar uma fotinha aqui desse momento. Aí, se você ainda não entrou nos grupos de WhatsApp que nós criamos para esse lançamento, é só você ir na bio e participar lá, tá bom? É bem fácil e a gente se vê amanhã, 7h30 da manhã, 7 horas começa na sua casa o seu devocional e 7h30 da manhã nós nos vemos por aqui ao vivo no Instagram, tá bom? Um beijo para vocês, que o Senhor Jesus abençoe o domingo da sua família, que seja extraordinário. Um beijo, fiquem todos com Jesus.